Boa noite a todos e que a graça e a paz de Jesus seja com todos, amém? Nós já estivemos aqui pela manhã e foi uma bênção. Eu pude sentir a presença do Senhor aqui e eu tenho essa igreja no meu coração e muito carinho por ela, não só por conta do pastor Cacá, que é parente nosso, é amigo, é tudo, né? Mas porque a gente percebe que o espírito que envolve essa igreja é o mesmo que envolve o nosso coração e que a disponibilidade de adorar é a mesma e a gente se sente muito à vontade nesses ambientes. Então eu não me vejo como um estranho. Quando eu chego nesse tipo de ambiente, eu me vejo em casa. Eu olho para vocês assim, é como se eu fosse daqui. Como na verdade nós somos membros de um único corpo, o corpo de Cristo, a igreja de Jesus. Então eu estou absolutamente à vontade aqui para falar com vocês essa noite. Nós começamos a refletir hoje de manhã sobre o tema confiança. Creio que é um desafio muito grande para todos nós. E de manhã nós falamos sobre a confiança estendendo-se aos cuidados da vida. Como confiar em Deus nos cuidados da vida. E agora à noite eu quero refletir com vocês o tema confiança nos momentos de luta, tribulação, angústia, sofrimento e tristeza. É muito fácil confiar em Deus quando as coisas estão indo muito bem. Quando a nossa vida está caminhando tranquilamente, como se o mar estivesse sereno, calmo e tranquilo. Quando que parece que as coisas todas convergem para o seu benefício, então a nossa confiança se acende e nós ficamos tão esperançosos e tão felizes com tudo que acontece em nossa vida. Mas quando o mar se revolta e a tempestade chega e as ondas começam a sacudir e a gente se vê num vendaval, num furacão, e nós não temos ideia de como sair dele, a nossa confiança em muito pode ser abalada. Até porque, quando a gente se encontra nesse estado de angústia, de tristeza, de sofrimento, nós queremos que as coisas se resolvam para ontem. Ninguém quer ficar no momento de luta, de dor e desespero por 10 anos. Ninguém quer ficar muito tempo sofrendo. E quando nós oramos, nós colocamos os joelhos no chão e clamamos ao Senhor e pedimos e colocamos os nossos nomes nos grupos de oração e a gente clama a Deus e as coisas não acontecem. A gente muitas vezes fica com a fé abalada. Não poucas vezes a gente dobra o joelho no chão e quando a gente levanta, parece que a oração não saiu do quarto. A máxima altura que ela alcançou foi o teto do seu quarto, da sua sala. A impressão que nós temos é que não tem ninguém ouvindo. Parece que estamos falando sozinho. É nesse momento que a gente precisa entender quais são os propósitos de Deus nas nossas lutas, nas nossas tribulações. E quando a gente compreende isso, a nossa confiança volta, nosso ânimo volta, nossa esperança volta. Eu vou pegar de empréstimo o texto do Evangelho de João, para nós meditarmos sobre a confiança em meio a lutas e tribulações. Evangelho de João capítulo 11. Se você trouxe a sua Bíblia e quiser acompanhar, provavelmente você conhece o texto de cor, porque é uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia. Nós temos muitas histórias conhecidas na Bíblia, muitas histórias populares, né? Que nós somos capazes de recitá-las de cor, sem precisar abrir a Bíblia. Essa é uma delas, com certeza absoluta. Para não falhar nenhuma letra, eu vou ler.
Evangelho de João, capítulo 11, conta a história do Lázaro e das duas irmãs. Eu vou ler na versão NVI, talvez a sua versão seja um pouquinho diferente, mas o contexto é absolutamente o mesmo. Se você puder acompanhar comigo, diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povo de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas. Quem ama de dia não tropeça, pois vê a luz do mundo. Quando anda de noite tropeça, pois não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhe: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vamos até lá acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e é para o bem de vocês que eu estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrer com ele. Ao chegar Jesus, verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para consolá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela disse: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus, que deveria vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa, e chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi até o encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-no, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-a, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos de cego não poderia ter impedido que este homem morresse. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você crê, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro,
vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linhos e o rosto envolto em pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Eu quero que você se coloque no lugar da Marta e da Maria. Eu quero que você imagine essa história acontecendo com você. Talvez ela até esteja acontecendo com você. Talvez não é um irmão que você está perdendo. Talvez sua angústia não seja por conta de um irmão doente, ou de um parente próximo doente. Talvez a sua angústia seja por outro motivo. Mas se coloque no lugar de Marta e Maria. Imagina alguém que você ama muito, doente, e doente de morte. Doença grave. Não é brincadeira. É algo extremamente grave que está acontecendo. Fique imaginando Marta e Maria chegando para o empregado, dizendo assim: olha, corre buscar Jesus, para que ele venha aqui e cure nosso irmão. Se você prestou atenção no texto, você vai verificar que a casa da Marta, da Maria e do Lázaro ficava apenas 3 quilômetros da onde Jesus estava. Betânia ficava 3 quilômetros de Jerusalém. Imagina um moço, um empregado, jovem. Quanto tempo ele gastaria para ter chegado até Jesus? Quanto tempo você gasta para percorrer 3 quilômetros? Pensa. Se você for andando, dificilmente você vai passar de 40 minutos. 40 minutos para ir. 40 minutos para voltar. Se você tiver com pressa, se a coisa for grave, talvez você faça esse mesmo trajeto em 20 minutos. Vai ligeiro. Imagina se alguém disser para você: é o teu filho que está morrendo. Quanto tempo você leva para fazer 3 minutos? 3 quilômetros. Você faz em 10 minutos. Porque é teu filho que está morrendo. O moço chegou rápido. Muito rápido até Jesus. E chega lá e diz: Senhor, aquele que tu amas não é qualquer um, hein? Não é o vizinho lá, o camarada não sei da onde, não é... Não, aquele a quem o Senhor ama está morrendo. E se o Senhor não for rápido, não pega ele vivo. Pensa nisso. Jesus olha para o empregado e ele diz: isso daí não é para a morte. Isso é para que o Filho de Deus seja glorificado. Aí eu fico imaginando a cena. Depois de alguns minutos, o moço voltando para casa, e as irmãs ansiosas pelo regresso do empregado, porque ela sabia que no encalço do empregado estaria quem? Jesus. E aí de repente o moço entra a porta dentro, e elas, na expectativa de contemplar o rosto de Jesus e levar Jesus até o quarto, e Jesus impondo as mãos sobre Lázaro e Lázaro levantando, só o moço entra na porta dentro. Eu acho que elas devem ter ficado assustadas e dito assim para ele: escuta, cadê Jesus? Não, Jesus não veio. Como que é? Jesus não veio? Não veio. Mas com certeza ele está vindo. Não, também não disse que está vindo, não. Você tem certeza absoluta que você disse que Lázaro está gravemente doente e vai morrer? Disse. Eu falei isso. Falei com essas palavras. E nem assim, não, nem assim. Ele simplesmente disse uma palavra que eu não entendi nada, não fez nenhum sentido para mim, e continuou fazendo o que estava fazendo.
Se coloque no lugar da Marta e da Maria. Porque elas ficaram profundamente magoadas com Jesus. Ficaram profundamente magoadas. A população daquele bairro ficaram indignados. Como assim Jesus não veio salvar aquele que ele amava? Como assim? Eles não podiam acreditar no que estava acontecendo. Não podia acreditar. Os amigos que estavam lá, tentando consolar as irmãs, eles diziam assim: poxa vida, que falta de consideração de Jesus. Ele abriu os olhos de cegos, ele curou tantas pessoas, não poderia ter vindo aqui fazer alguma coisa e impedido que este homem morresse? Falavam assim. Como assim? Ele não podia ter vindo acudir o amigo? Elas estavam tão magoadas com Jesus, porque Jesus, depois que passa alguns dias, ele resolve ir até a casa das irmãs e do Lázaro. Ele disse para os discípulos: agora nós vamos lá para Betânia. E os discípulos disseram: você sabe que há pouco tempo nós corremos de lá porque íamos ser apedrejados. Não, mas tudo bem, fica tranquilo, porque minha vida está nas mãos do Pai, e Ele é que sabe do meu destino. Você está preocupado com a tua vida? Fica tranquilo, está nas mãos do Pai. Nós vamos lá acordar Lázaro. E Jesus vai lá até a casa dos irmãos. Quando Jesus chega lá, só Marta vai ao encontro de Jesus. Maria fica em casa. Não sei se você conhece bem biblicamente as duas irmãs, mas elas tinham um temperamento absolutamente diferente. A Marta era prática, a Maria era absolutamente passional. Quando Jesus estava em Betânia, se hospedava na casa da Marta, da Maria e do Lázaro, comia na mesa da Marta, da Maria e do Lázaro, e dormia no quarto deles. A Marta cuidava da casa, estava atarefada. A Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo a palavra do reino. A Marta cuidava das coisas práticas. A Maria ia e ungia os pés de Jesus com lágrimas e enxugava com seus cabelos. Essa era a Maria. Só que quando Jesus chega, Maria não vai. Porque ela está profundamente magoada com Jesus. E a Marta vai. Jesus está aí? Marta vai. E aí quando a Marta chega diante de Jesus, ela faz uma declaração acusativa. Porque às vezes a gente lê e romantiza o que está lendo, é como se Marta dissesse: ah, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Não foi isso que Marta disse. Marta olhou para Jesus e disse: você deixou meu irmão morrer, porque a vida estava em tuas mãos, e você tinha poder para curar, e você não fez. Foi isso que Marta disse para Jesus. Você tinha poder para curar, mas você não fez. Você deixou meu irmão morrer. Jesus conversa com ela, diz: Marta, teu irmão vai ressuscitar. Você tem um filho morto, e alguém chega para você e diz assim: meu irmão, não fique triste, seu filho vai ressuscitar. Ah, tá. Quando? No último dia? Eu queria ele agora. Eu queria ele comigo agora. Não no último dia. Jesus não entra no povoado, ele fica para o lado de fora, porque ele tem que tratar o coração das irmãs primeiro. Ele chega para Marta e diz assim: vai buscar sua irmã, porque eu preciso conversar com ela, porque eu sei que ela está profundamente magoada. A Marta vai para casa, chega lá e fala: ó, Jesus está te chamando. Ela vai correndo até Jesus. E ela diz para Jesus o mesmo que disse Marta:
Se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Você deixou meu irmão morrer. O coração de Jesus naquele momento é compungido e ele estremece por dentro. Como confiar em Deus nessa situação? Porque nós nos achamos seres privilegiados diante de Deus, porque aceitamos o seu nome, porque confessamos o seu nome como Salvador, porque dizemos que o nosso nome está escrito no livro da vida. E quando nós clamamos, nós pedimos, nós queremos uma resposta de Jesus, e Jesus não deu uma satisfação para as irmãs. E eu digo para vocês aqui esta noite, há uma diferença muito grande quando você estiver na frente de Deus pedindo por uma bênção, e quando você estiver na frente do Pai. Quando o empregado de Marta e Maria foram procurar Jesus e disseram: aquele que tu amas está doente, eles estavam na frente de Deus. Quando Jesus volta para Betânia e conversa com Marta e com Maria, elas estavam diante do Pai, do amigo. Saiba você uma coisa, não importa o que você passe, nem pelo que você está passando, mas quando você estiver diante de Deus, Deus não tem contas para prestar com você, não tem satisfação para nos dar. Deus não vai nos contar por que é que nós estamos passando, por tudo que estamos passando. Ele não tem satisfação porque Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Você se lembra da história do Abacuque? Se lembra da história do Abacuque? Abacuque estava indignado e numa crise de confiança com Deus. E ele disse para Deus: Senhor, até quando? Até quando eu vou clamar sem que tu ouças? Até quando eu vou gritar sem que tu faças nada? É por isso que a injustiça prevalece. O que Abacuque está falando para Deus? Abacuque está dizendo para Deus: Senhor, você é surdo, porque eu oro e o Senhor não ouve. O Senhor é indiferente, porque eu peço por justiça e o Senhor não faz nada. Deus dá um chacoalhão no Abacuque, e diz para ele o que é que ele estava preparando, e ele disse: o que eu estou preparando para acabar com a injustiça em Israel, é coisa que nunca passou pela tua cabeça, Abacuque. Eu não estou indiferente, nunca estive indiferente com a injustiça, com a miséria e com o pecado. Eu já preparei os babilônicos e eles vão entrar em Israel e vão fazer justiça. Ele contou para Abacuque que ia fazer. E no final do 3º capítulo, Abacuque, na sua oração, ele diz: ainda que a figueira não floresça, e nem que haja fruto na videira, e nem que a oliveira pare de produzir azeite, mesmo que não haja ovelha e nem boi no curral, nem que não haja mais plantações, nem que haja qualquer tipo de alimento na terra, mesmo assim eu me exultarei e me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu posso confiar em Deus, e Ele não precisa prestar satisfação para mim. Deus é Deus. A gente sempre diz assim: Deus está no controle de tudo, não é verdade? Deus está no controle de tudo. Eu vou dizer uma coisa para você: Deus não só está no controle de tudo, mas Deus está no governo de todas as coisas. É Ele quem governa. Por que é que as irmãs tanto pediram e Jesus sequer deu uma satisfação? Porque elas estavam diante de Deus. Porque era muito simples o empregado ter chegado até Jesus e Jesus dito assim para elas: olha, é o seguinte, vou te explicar por que é que eu não vou agora. Fale para as irmãs que daqui 4 dias eu vou lá e ressuscito Lázaro.
O empregado chegava em casa e as irmãs, cadê Jesus? Não veio, mas fica tranquilo que ele vem daqui 4 dias e ele vai ressuscitar Lázaro. Mas eles estavam diante de Deus e Deus não presta conta para o ser humano. Ele é Deus. Por que é que eu não devo perder a minha confiança em Deus, mesmo diante das piores lutas e tribulações? Porque nas minhas lutas e tribulações, Deus está provando que Ele é Senhor, e que Ele é Deus, e que Ele é o Messias, e que Ele é o Senhor de Israel, e que Ele é o nosso libertador, e que é o nosso Salvador. Ele tem que provar ao mundo quem Ele é, e Ele faz isso através dos nossos sofrimentos. Lembra do versículo 4 que nós lemos? Ele fala para os seus discípulos: essa doença não é para a morte, mas é para que eu seja glorificado através dessa doença, para que eu seja conhecido e revelado através dessa doença. Eu não sei se vocês sabem, mas os judeus sempre tiveram muita preocupação de saber como identificar o Messias. Quando o Messias chegar à terra, como é que identificaremos? E eles escrevem o Talmud, baseado em Ezequiel 35, dizendo como identificariam o Messias. E eles colocaram algumas condições. O Messias, quando chegar à terra, ele curará leprosos, porque é uma maldição dada por Deus, e somente o Messias curará leprosos. Aí Jesus vai lá, encontra com 10 e fala: vocês estão curados, vai até o templo, se apresente ao sacerdote e mostre que vocês tiveram contato comigo. Outro sinal do Messias: o Messias deveria curar um cego de nascença, porque os judeus acreditavam que o cego que nascia cego é porque estavam debaixo de uma maldição dada por Deus. Por isso os discípulos perguntam: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascessem cego? Está debaixo de maldição. Jesus diz: nem ele nem os seus pais, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Faz o lodo, passa no olho do cego, fala: vai lá e lava, porque o sacerdote está lá no tanque, e ele vai e lava e enxerga, e o Senhor é glorificado. Outro sinal: expulsar um demônio surdo-mudo. O judeu precisava saber o nome do demônio para expulsar o demônio. Para cada demônio, para cada personalidade do demônio, então tinha um ritual judaico para aquilo. Jesus vai lá e cura um endemoniado surdo e mudo, porque só ele pôde fazer isso, porque os seus discípulos não conseguiram. Último sinal: há de ressuscitar o morto de 4 dias. Porque o judeu acreditava que o espírito do homem ficava no corpo até o 3º dia, mas no 4º dia ele ia para Deus, e somente Deus poderia trazer o espírito de volta. Portanto, ressuscitar o morto com 4 dias, somente o Messias de Israel. E Jesus estava provando que ele era Deus, e por isso ele não atendeu as irmãs de imediato, mas ele espera que se passe 4 dias, e aí ele vai lá e diz: eu sou o Messias de Israel, aquele que vocês estão esperando. Já parou para pensar que na sua dor, na sua angústia, na sua tribulação, Deus está se revelando ao mundo que Ele é Deus? E nós perdemos a confiança e temos crise de confiança. Ele é Deus. No versículo 15 do texto que nós lemos, Jesus diz assim: eu agradeço a Deus por não estar lá quando ele estava doente. Eu agradeço a Deus, porque se eu estivesse lá em Betânia, enquanto Lázaro estivesse doente, provavelmente ele teria sido curado, porque eu não ia ter como escapar de pôr as mãos sobre ele. Mas é para o bem de vocês, é para o bem de vocês, que agora vocês vão ver uma bênção que vocês não imaginam. Já parou para pensar que a tua angústia e a tua dor está servindo para levantar a fé e salvar pessoas que estão ao seu lado? Deus usa o seu sofrimento para que pessoas sejam abençoadas. Já parou para pensar nisso? Porque quando a gente está sofrendo, a gente vê o mundo girar só em torno do nosso umbigo.
Mas quando a nossa confiança está apegada em Deus, a gente entende que o nosso sofrimento está sendo usado por Deus para que vidas sejam alcançadas. Para que pessoas digam assim: como é que essa pessoa consegue se manter tão serena, esperançosa e confiante nesse abismo que ela tem vivido? E você diz: é porque o meu Salvador vive. É Ele quem vai entregar a minha bênção no dia dele. A tua bênção está nas mãos do Senhor. Confie em Deus em todo e qualquer tipo de situação. Deus não vai e jamais te deixou desamparado. Deus te ama acima de todas as coisas. Mesmo diante da morte, é o melhor que Deus tinha para você naquele momento e para mim. Nem sempre a bênção vai chegar nas minhas mãos, mas sempre o nome do Senhor será glorificado. Seja um canal da glória do Senhor. Se humilhe diante das potentes mãos do Senhor e diz: Senhor, eu não estou entendendo nada, eu não compreendo o que eu estou passando, eu não consigo entender por que isso está acontecendo na minha vida, eu não faço ideia, mas de uma coisa eu sei, Senhor, Tu és Deus, o Senhor não deve satisfação para mim, a minha vida está em Tuas mãos, e eu sei que a minha vitória já está escrita. E se não for nessa vida, eu sei, Senhor, que será na ressurreição, onde a igreja será glorificada. Não é fácil confiar diante da dor e da angústia, mas é o que Jesus espera da minha vida e da sua vida. Eu fico imaginando o dia que nós estivermos lá, ou aqui, transformados. Eu fico imaginando quando esse corpo corruptível tivesse revestido da incorruptibilidade, e o que é mortal da imortalidade, e nós podemos enxergar com os olhos de Deus, e nós nos recordarmos, porque nós vamos nos recordar, porque está escrito no Apocalipse, que nós vamos levar a nossa história conosco, e nós nos lembrarmos de tudo que nós passamos, de toda dor, tristeza e angústia, e momentos difíceis, e a gente lembrar e dizer assim: Senhor, aquilo era o melhor que o Senhor poderia ter entregue na minha vida, e eu não entendia. Senhor, me perdoa, porque eu vacilei na minha confiança, naquele momento, eu duvidei do Teu amor, eu duvidei que o Senhor estava no governo daquele problema. A igreja do Senhor é a menina dos seus olhos. Deus tem um carinho pela igreja que não se pode narrar, não se pode descrever. Jesus jamais, em hipótese alguma, deixaria que nós passássemos alguma coisa que não fosse para o nosso crescimento espiritual e para a sua glória. Muitas vezes, quando nós nos decepcionamos com Deus e ficamos tristes com Deus, de malzinho com Deus, fazendo biquinho para Deus, é porque a gente se acha demais. Mas o apóstolo Paulo, quando escreve sua carta aos Romanos, no capítulo 8, ele diz assim: porque ele não poupou o seu próprio filho, antes o entregou. Eu sou melhor do que Jesus então, porque o Filho de Deus foi à cruz, mas eu não posso sofrer nenhum tipo de sofrimento. Eu sou mais especial do que Jesus, porque Ele morreu pelos meus pecados, e eu não posso perder absolutamente nada. É isso então?
promessa que Deus tem para a igreja é a eternidade e a glória. Aqui é um sopro, é como a erva do campo, floresce de manhã e morre à tarde. A nossa vida é um sopro. Ontem eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 52, amanhã eu tenho 80, depois de amanhã já não estou mais aqui. Isso se o Senhor não vier buscar a sua igreja antes, que é a minha grande esperança. É muito rápido, é muito rápido. Faça a tua vida valer a pena, e a tua vida terá valido a pena, quando o nome do Senhor for glorificado através da sua vida. Amém? Que Deus os abençoe muito, que a graça do Senhor seja derramada sobre a sua igreja. Amém.